Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, começando mais uma semana aí decisiva para a equipe do Corinthians. A gente tem um jogo de Libertadores amanhã, a gente vem de uma derrota no Clássico, então quero aí que vocês já me sigam nas principais redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, para ficar por dentro de todas as notícias, atualizações, informações sobre o nosso Corinthians. Certo, família? Já peço aí pro editor rodar a vinheta que a gente já vai falar aí tudo de novo que temos. Ó, salve o Corinthians! Bom, vamos lá, né, rapaziada? Vamos lá, começando a semana. Aí a gente chega hoje, por exemplo, no trabalho, 6, 7 horas da manhã, chega na escola 7 horas da manhã, chega em qualquer ambiente. Ontem, por exemplo, num domingo, tá? Domingo de carnaval, você vai num churrasco de família, num almoço, vai encontrar com os amigos, tá? Em qualquer ambiente. E aí alguém te lembra, pô, Corinthians tomou 3-0 do Palmeiras. Já acaba com o seu dia, você já fala, pelo amor de Deus, cara. Eu tinha esquecido, mas agora você me lembrou. E sabe qual que é o diferencial? Sabe qual a diferença? É que a gente sente essa derrota. A gente fala, meu Deus do céu, cara, o que tá acontecendo? O time do Corinthians não tem vontade. O time do Corinthians é apático em campo. Apático em campo. Mas os jogadores, pra eles tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse, pra mim, é o principal problema. Os caras tomam 3-0 num clássico contra o Palmeiras, tá? 3-0 num clássico contra o Palmeiras. Não aparece pra dar uma entrevista coletiva por uma suposta campanha. Ai, não, vamos ficar em silêncio durante 3 dias. Tá? Eu falei na live isso um monte de vezes, cara. A gente poderia parar aqui e começar. O que a gente vai falar do Matheus Donelli? O Matheus Donelli, isso. O João Vitor, pelo amor de Deus, ficou em 2021. O Raul Gustavo errou isso. O Piton, pelo amor de Deus. O Duqueiroz, isso. O Paulinho, isso. O Mantuan. Aí entrou Renato Augusto, entrou o Adson, entrou o William, o Cantillo, o Jô. E qual que foi a postura do Corinthians? A mesma. Me fala que o Renato Augusto acertou, que o William acertou, que qualquer um acertou, cara. Nada. Tá? Nada. Esse é o problema, cara. Esse é o problema. Mas poupou num clássico que não podia, o Vitor Pereira é burro, é isso. Tá bom, eu respeito quem pensa dessa forma, respeito muito quem pensa dessa forma, porque eu sei o tamanho de um clássico contra o Palmeiras. Só que, por exemplo, e os clássicos contra o São Paulo, que a gente perdeu todos e tava em campo com o William, com o Renato, com o fulano, com o ciclano, e a postura foi a mesma lá e a mesma aqui contra o Palmeiras. Essa é a minha maior crítica, cara, a cada jogador. Em todos os clássicos, todos os jogos importantes de 2022. E a hora que falou, esse jogo, Corinthians precisa vencer, precisa... O time entra assim, ó, dormindo, apático, vamos ver, será, roda a bola, vamos pensar, vamos tentar. É uma passividade que eu não tenho paciência, cara. Eu não tenho paciência. Dá vergonha, cara. Dá vergonha de você saber, num sábado à noite, que seu time tomou 3-0 pro maior rival. E aí é o que eu sempre falo. O problema não é perder uma partida. O Corinthians, obviamente, vai ter diversas derrotas na temporada. O problema é não tentar vencer. Não tentar vencer. Fala aí, uma grande chance do Corinthians no jogo de sábado contra o Palmeiras. Uma só, cara. Uma grande chance. Não tem, não adianta. Não adianta. Então assim, o senhor Duílio,
O senhor Alessandro, o senhor Roberto de Andrade, tá muito cômodo pra vocês, cara. Tá muito fácil. Tá muito fácil comandar um time assim. Que entra num clássico, toma 3-0 e não aparece ninguém pra falar um A. Entendeu? Não aparece ninguém pra falar um A, cara. É muito, sim, absurdo de fácil. Por exemplo, o salário de todo mundo tá em dia. É 1 milhão por mês no bolso. No bolso. Tá? No bolso, simples, tranquilo. Sem sofrimento. É isso que eu falo. Porque o torcedor do Corinthians hoje, que é uma segunda-feira, um dia útil, tá trabalhando. Tá na sua correria. Tá? Tá na sua correria. Pra ganhar o salário, simplesinho, tá? Honesto, na luta. Agora, o jogador corintiano ganha 1 milhão por mês. Não dá um pique, não faz uma falta, não briga por uma bola, não dá um chute no gol, mas o salário dele é de 1 milhão de reais. E não tem uma cobrança, não pode ter uma cobrança. E aí, mais uma vez, tá? É óbvio, mas a gente precisa falar para não dar margem para interpretação, que a cobrança é diferente de violência, tá? Cobrança é totalmente diferente da violência. Em momento algum vou incentivar a violência. Mas a cobrança, cara, a cobrança é necessária nesse time do Corinthians, tá? É necessária. Nem vou falar muito sobre o jogo. Falei na live e tudo mais. O pessoal aí assistiu o jogo também e tal. Assim, o que eu tenho, cara, é um desabafo, tá? É um desabafo. Mais do que uma análise, é um desabafo com o sentimento do torcedor, cara. É vergonhoso pra gente. É vergonhoso, desanima, tá? A gente vê o time do Corinthians em campo, fala, pô, esses caras que estão me representando, esses caras com essa vontade, com essa, nossa, morosidade, é vergonhoso, cara, é vergonhoso. Quero saber a opinião de vocês aí sobre o clássico contra o Palmeiras, o sentimento de torcedor. E eu vi os comentários aí do último vídeo, o pessoal bravo comigo. Pô, John, toda vez que você dá um palpite, o Corinthians perde. Eu realmente queria que eu fosse o maior culpado, tá? Eu realmente queria que eu fosse o maior culpado. Que fosse só eu falar, ó, então não vou dar mais palpite, o Corinthians vai vencer. Se fosse só isso, eu parava agora, cara. Mas infelizmente não é, tá? Infelizmente. Comentem aí, família. Bom, aí tivemos a repercussão desse jogo, né? Diversos aí setoristas, o pessoal aí da imprensa que acompanha futebol, tudo mais, comentando sobre o time do Corinthians. Um dos principais comentários foi do Vitor Guedes, tá? Do UOL, o Vitão. Ele criticou bastante aí as escolhas do Vitor Pereira. Criticou bastante as escolhas do Vitor Pereira. E criticou também o Paulinho, tá? Vamos pegar aqui a fala dele. O Paulinho teve mais uma atuação ridícula. O Corinthians fez 4 alterações e entraram jogadores do meio campo. Renato, Adson, William e ainda o Jô como atacante. O Paulinho sobreviveu até o final do jogo. É uma coisa absurda e sem justificativa alguma. O cara quer mexer e poupar, mas precisa ter o mínimo para poder fazer. Tem que mandar a campo um time que seja respeitado. E ele não conseguiu. As decisões foram completamente erradas. Porque o Paulinho, para armar, o que o Júnior Moraes fez para merecer a vaga, ele vai colocando os caras e não vai funcionar. Eu falei na própria live, eu falei, ó, eu tenho diversas críticas ao Vitor Pereira nesse jogo. O Paulinho é uma das principais, tá? Ele entrou sem um jogador para armar o jogo, tá? Sem um jogador para armar o jogo. O Paulinho não é armador, o Maicon não é armador e o Duqueiroz não é armador, tá? Nenhum dos três é armador. E aí ele não percebeu que o Paulinho tava mal no jogo e deixou o Paulinho até o fim. Não sei se ele não percebeu ou se ele achou que em algum momento o Paulinho faria alguma jogada de efeito, que daria certo, que o time iria encaixar, tá? Outro ponto, já sobre os comentários, é o seguinte. O Corinthians troca, e a postura não muda em campo, tá? Não muda em campo.
não muda, não adianta, cara. Esse é o principal ponto que pega pra mim. Entra Renato, entra o William, entra a Jô, e o time continua sem vontade, sem raça, tá? E aí, só pra vocês entenderem um pouco mais sobre a minha opinião, meu pensamento e tudo mais pra gente debater, pra mim o Vitor Pereira, logicamente que tem culpa, obviamente, tá? Isso daí não tem como a gente desassociar, só que, pra mim ele tem menos culpa do que os jogadores, tá? E entendo quem pensa diferente, entendo perfeitamente quem pensa diferente, tá? Mas só pra vocês saberem aí a minha opinião. Certo, rapaziada? Bom, agora só para explicar uma polêmica aí que aconteceu no fim de semana. O Paulo Serdã, tá? Que é presidente da Mancha Verde, que é uma das principais aí torcidas organizadas da equipe do Palmeiras, fez uma publicação, tá? No Instagram pessoal dele, no Instagram dele e tudo mais, sobre o resultado do jogo, 3-0 Palmeiras, tal. E aí quem curtiu essa publicação foi o Gui Arana, tá? O Guilherme Arana, atualmente lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Na hora já começou a rodar os prints e tudo mais. E aí o que acontece é que o Guilherme Arana é amigo pessoal do Paulo Serdã, tá? Segue o cara e tudo mais. O cara fez uma publicação, o Guilherme Arana curtiu. Depois ele viu o que tinha acontecido, tirou a curtida, mas o pessoal já tinha tirado o print e tal. Pra mim, zero polêmica, tá? Zero. Guilherme Arana pode curtir o que ele quiser, ele é jogador do Atlético Mineiro. Ah, mas é cria da base do Corinthians. Ah, mas... Sabe o que poderia acontecer? O Corinthians entrar em campo e vencer o jogo. Aí não tinha polêmica nenhuma, tá? Aí não tinha polêmica nenhuma. Agora, a gente querer ficar caçando assunto, um jogador que nem joga mais no Corinthians, por culpa do nosso time, aí não dá, né, rapaziada? Aí não dá pra ficar esticando o chiclete. Certo, família? Só para esclarecer aí toda essa questão dessa polêmica do Guilherme Arana, ele curtiu uma publicação de um amigo pessoal dele. Ponto. Não existe polêmica, família. Bom, e aí o Corinthians, tá? Nossa diretoria, nosso clube, após o apagão de 3 dias, tá? Que encerrou hoje às 10 da manhã, anunciou que teremos uma live já, 1 da tarde, tá? Daqui a pouco, 1 da tarde, primeiramente do Vitor Pereira e depois do Duílio, tá? Depois do Duílio. Pra quem não sabe, vou explicar mais uma vez. O Corinthians na sexta-feira, às 10 da manhã, publicou um vídeo, tá? Um manifesto aí da campanha Futebol Sem Ódio, tá? Pra combater fake news e a violência no futebol. Só que, de acordo com essa campanha, o clube ficaria 3 dias sem publicar nada. Nem relacionados para o derby, nem escalação, nem tempo real, nem pós-jogo, nem coletiva depois do jogo, tá? Nem entrevista no intervalo do jogo. Acabou o jogo. Vem cá, meu capitão. Quem é o capitão do Corinthians? Vem aqui. O que aconteceu na partida de hoje? Nada, tá? O time toma 3-0, não aparece para falar com a torcida. Ninguém. E aí marcaram essa coletiva para hoje, 1 da tarde. Já vi, cara, mais de 10 publicações. Ai, marcaram a coletiva do Vitor Pereira com o Duílio, hein? Será que vão demitir? A chance é menos 25, tá? Não tem chance do Vitor Pereira ser demitido hoje. Não tem chance. Qual que é a explicação? Vitor Pereira vai vir primeiramente para conceder uma coletiva sobre o jogo, tá? Sobre o momento do Corinthians. É um pós-jogo do Palmeiras e um pré-jogo do Boca, tá? Então ele vai comentar sobre a partida contra o Palmeiras, a nossa derrota, e já criar uma expectativa aí pro jogo contra o Boca Juniors, certo? É isso que vai acontecer hoje. E aí o Duílio vai vir para completar a campanha, tá? Acabou a coletiva de imprensa do Vitor Pereira, encerra, entra a coletiva do Duílio, e aí o Duílio vai falar sobre a campanha Futebol Sem Ódio e alguns outros assuntos que o pessoal vai perguntar, obviamente, tá? Mas ele vai vir para dar uma satisfação sobre a campanha. Essa é a informação, tá? E aí, mais uma vez, eu quero perguntar pro Duílio, e para quem montou essa estratégia de 3 dias incomunicáveis, o que acontece
Se, por exemplo, a torcida falar, beleza, então, vamos ficar até o fim da semana sem curtir uma publicação do Corinthians, sem comentar uma publicação do Corinthians, sem compartilhar uma publicação do Corinthians. Para onde que vai o engajamento das nossas redes? E aí? E se a torcida falar, ninguém vai pro estádio no próximo jogo, apesar de ser o jogo contra o Boca? E aí, Duílio? Se a torcida falar, ninguém mais vai comprar produto oficial? Pô, isso aí é uma sacanagem que vocês fazem com o torcedor, cara. Uma sacanagem. Eu até agora tô indignado com essa campanha, tá? Tô indignado, cara. Foi uma vergonha, tá? O que vocês fizeram dentro de campo e o que vocês fizeram fora de campo. Quero saber a opinião da rapaziada. Bom, agora já falando sobre o jogo contra o Boca, certo? Informação importante aí pra gente. O Boca Juniors divulgou os relacionados para a partida contra o Corinthians e o Benedetto, que era a dúvida, foi confirmado. Porque diferentemente do Corinthians, o Boca Juniors publica os relacionados para a partida. Tá? O Corinthians não fez isso no jogo contra o Palmeiras, mas normalmente os clubes profissionais fazem isso, tá? E aí o Boca já divulgou. O Benedetto, que havia saído no fim do jogo contra o Córdoba, tá? Tinha sentido um desconforto e tudo mais. Tá confirmado aí para a partida contra o Corinthians. O zagueiro Carlos Zambrano, que tinha uma lesão grau 2, também foi confirmado, tá? E viajaram aqui pro Brasil e podem enfrentar o Corinthians. E aí, ao fim da partida aí contra o Córdoba, também no sábado, né? Que o Boca jogou no sábado, ele falou o seguinte: a partir de amanhã, já vamos pensar na terça-feira, que temos um jogo muito difícil contra o Corinthians, é importante e espero que possamos fazer como hoje, que no caso eles venceram, né, o Central Córdoba. Então é isso, rapaziada. O que temos aí de atualização, eu já trago também no vídeo de amanhã, aquele pré-jogo contra o Boca, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, uma informação muito importante aí, tá? Que eu vi rodando também nesse final de semana, sobre uma proposta do Flamengo pro Roger Guedes. E aí é o que eu sempre falo, rapaziada. O pessoal tira tudo de contexto, tá? Pra criar polêmica. Tira de contexto pra criar polêmica. O que aconteceu? O Nicola, tá? Que foi um setorista extremamente criticado, inclusive por mim, que era um cara que sempre trazia notícia que não tinha fundamento, tudo que ele trazia de mercado da bola não acontecia, só que de um tempo pra cá, ele melhorou muito, e a gente tem que ressaltar isso, tá? Do meio do ano passado pra cá, Jorge Nicola vinha acertando assim, ó, acertando, certo? O que ele fala de mercado da bola acontece de um tempo pra cá, tá? E aí, a última notícia dele, tá? Ele tava comentando no canal dele, foi o seguinte: o Roger Guedes tinha uma proposta muito boa do Flamengo, mas o atacante teve pelo menos 4 motivos para escolher o Corinthians. Só que assim, rapaziada, o Roger Guedes chegou no Corinthians no meio do ano passado. Então essa proposta do Flamengo foi do meio do ano passado, quando o Roger tava para rescindir o contrato dele na China e vir pro Brasil. Teve proposta do Flamengo, o Galo sondou, o São Paulo foi atrás dele, o Inter sondou, um monte de time. Só que o Flamengo fez uma proposta, tá? O Flamengo fez uma proposta e temos até valores, tá? O salário do Roger no Corinthians é de 1 milhão e o Flamengo fez uma proposta de 1.400.000. É uma proposta muito boa. Só que aí o Nicola trouxe os motivos, tá, pelos quais o Roger escolheu o Corinthians. A relação muito boa que ele tem com alguns atletas do Corinthians, com o Fábio Santos, com o Gil, com alguns outros jogadores. O fato de morar em São Paulo, onde ele já havia ficado, tá, na época que ele jogou aqui no Palmeiras. A certeza de ser titular no Corinthians. E o fato de o Roger ficar com 60% de uma futura venda, tá? Então é isso. Quando o Corinthians quiser negociar o Roger Guedes, a gente só tem 40% dos direitos. O resto é do próprio atleta, tá? O Roger veio com a certeza de que ele seria titular no Corinthians, o que não necessariamente está acontecendo.
tá? O que não está acontecendo. Inclusive aí no último jogo da Libertadores o Roger ficou triste, ficou meio desanimado, queria entrar como titular e tudo mais. É questão de campo, tá? Isso aí é questão de avaliação do técnico e tudo mais. Tem gente que acha que ele tem que ser titular absoluto e acabou e tal. Enfim. Mas, mais uma vez, vim aqui para falar. Não existe proposta do Flamengo para tirar o Roger do Corinthians, tá? O que tem foi uma proposta do Flamengo no meio do ano passado, assim como o Corinthians fez, e aí o Roger escolheu jogar no Corinthians. Certo, rapaziada? Por hoje é isso. Vou atualizar vocês sobre a coletiva do Vitor Pereira, do Duílio, lá no meu Instagram, tá? Lá no Instagram já trago aí todas as novidades para vocês. E é isso por hoje, certo? Peço que se inscrevam aí no canal, deixem o like e muito obrigado pela nossa resenha. Vai, Corinthians!